Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz porque esse é o nosso primeiro culto do ano. Quem está alegre aí? A gente está com a família Iban viajando, hein? Mas é bom, porque eu sei também que o Senhor, Ele está usando a vida de cada um por onde estiverem. Nós sabemos que o Senhor, Ele usa as nossas vidas por onde nós andamos, Ele quer ministrar por meio das nossas vidas, Ele quer falar por meio de nós, com os nossos familiares, e é um momento muito especial esse, de final de ano, começo de ano. Essas festanças é um momento onde a gente encontra aquelas pessoas que a gente ama. Então eu espero que você tenha passado por isso, ou esteja passando. E feliz ano novo. Você já falou feliz ano novo para a pessoa do teu lado aí? Do teu lado, fala aí, feliz ano novo, aponta para alguém, dá um grito bem alto aí para outro se quiser. Eu não ligo de pessoas que gritam. Bom demais, gente, bom demais. Você que está visitando, meu nome é Ariel, eu sou o pastor da igreja, você é muito bem-vindo, como você já ouviu. A gente está muito feliz que você está aqui, viu? Então se sinta em casa, se sinta amado por nós. Eu creio que Deus tem algo para a tua vida reservado para você, não só hoje, mas durante o ano. Então se prepara, tá bom? Pode acender a luz aí para o pessoal, senão o pessoal, eu vou falando aqui, o pessoal dorme. É isso aí, gente. Gente, quais são as suas expectativas para esse ano? Ano de 2021, quais são as suas expectativas? Depois de um ano de pandemia, ainda não foi resolvida, mas quais são as suas expectativas? Expectativas familiares, expectativas na sua carreira, na sua profissão, no seu trabalho, nos seus estudos. Quais são as suas expectativas? No seu relacionamento com Deus, no seu servir na igreja, no seu grupo. Quais são as expectativas que você tem para os seus relacionamentos, para o seu dia a dia, para a sua vida diária? Quais são? Você já parou para pensar? Eu creio que você parou de alguma forma para pensar nesse próximo ano. Se você não parou, eu quero te convidar, faça isso. Pare e pense naquilo que já passou e no que ainda vai acontecer. Uma das coisas que eu e a Mari fizemos, a nossa virada de ano foi mais ou menos assim. Foi um jantar romântico. Nada como virar o ano com um jantar romântico, hein? Alguém aí fez isso? Você pode tentar a próxima vez. Mas eu e a Mari viramos com um jantar romântico. A Mari preparou lá umas coisas deliciosas para a gente comer. E a gente teve um tempo junto, as meninas não iam aguentar passar a virada. E também a gente queria ter um tempo de oração, a gente deu comida para elas, colocou elas para dormir, depois fizemos um café da manhã especial de virada de ano para elas. Mas para nós foi uma janta, e a gente jantou, comemos, tivemos um tempo de oração juntos, e a gente pôde compartilhar um pouco das coisas que foram boas nesse ano para nós, e das coisas que foram difíceis. A gente teve um momento ali onde a gente pôde meditar juntos naquilo que deu certo e que não deu certo, aquilo que precisava melhorar, as lutas pessoais um do outro e também as vitórias que nós tivemos durante esse ano, as bênçãos que nós tivemos. E depois a gente teve aquele tempo de oração, oramos pela nossa família, familiares, pelos nossos discípulos, pela igreja, por todos vocês. Então, se alguém não orou, eu orei por você, viu? Eu e a Mari oramos por você, saiba disso. Então, gente, é um momento onde a gente precisa fazer uma recapitulação, a gente precisa pensar. A gente precisa ter alvos, metas, não só para esse ano, como a longo prazo também, para os próximos 5, 10 anos. Onde é que você entende que Deus quer que você chegue? Como pessoa, como família. Quais são os alvos que Deus Ele quer que você tenha para a sua empresa? Ou você acha que a sua empresa ela existe só para fazer com que você enche o seu bolso de dinheiro? Se esse é o seu alvo, é um alvo de pobre. Sabia disso? A busca do dinheiro é um alvo de pobre. Então Deus tem um alvo muito maior, muito mais rico para você. Ele tem coisas que Ele espera e deseja fazer por meio da sua vida, por meio da sua empresa, por meio da sua família,
por meio do seu e-grupo. Então, quais são as coisas que Ele quer fazer? Quais são as coisas que Ele mostrou que deu certo? Quais são as coisas que Ele deseja mudar, transformar? Talvez durante esse ano você não teve um ano que foi muito bom no seu devocional com Deus. Esse próximo ano, um dos seus alvos deveria ser esse. Você tem tempo de qualidade com Deus. Você crescer em intimidade com Deus. Você conhecer a Deus e passar de uma religiosidade. De ser obrigado ou vir para o culto porque você precisa. Ou entende dentro de você que precisa. Mas ser um desejo estar junto com a família. Ser um desejo estar junto com o Senhor no dia a dia. Então existem alvos que você e eu precisamos ter. E quando eu penso no dia a dia, eu fico imaginando como que eu gostaria que fosse o meu ano. Se você tivesse a oportunidade, você gostaria de ter vivido nos tempos de Jesus? Alguém gostaria de ter vivido nos tempos de Jesus? Levanta a mão aí. Você que é o crente mesmo. É. Gostaria de viver nos tempos de Jesus. Você talvez gostaria de ver, de ter visto, presenciado aqueles muitos milagres de Jesus? Imagina, Jesus curando, libertando, Jesus fazendo essas coisas. Você gostaria de talvez estar naquele momento onde Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes? Imagina, para mais de 5.000 pessoas, e Jesus multiplicando e alimentando. Você queria estar naquele momento onde Jesus ele ressuscita a filha de Jairo, aquele pai entristecido porque perdeu a filha, aquela esperança de vida que acabou, e de repente Jesus chega, e quando Jesus chega, algo acontece, e onde a morte, quando Jesus chega, existe vida. Imagina esses momentos, imagina a gente poder participar, imagina a gente poder andar lado a lado com Jesus, imagina se a gente pudesse viver tempos assim. A mensagem de hoje, ela vai falar um pouco a respeito disso. Por quê? Porque você que conhece a Jesus, você que talvez já pensou nisso, nossa, imagina viver nos tempos de Jesus, imagina andar lado a lado com Ele, conhecer Ele dessa maneira, andando com Ele. Talvez o desejo do seu coração é porque você e eu temos um desejo de vivermos uma vida que vai além do ordinário. Uma vida que é extraordinária. Uma vida que passa de ser vivida simplesmente da normalidade, do dia a dia, dos hábitos, da rotina. Eu não sei você, mas eu gosto sempre de mudar minha rotina. Eu gosto de mudar, eu não gosto da mesmice, eu não gosto de viver nas mesmas coisas, falando e vivendo e pensando e experimentando as mesmas coisas. Eu quero sempre mais, eu quero sempre crescer, eu quero sempre, no meu relacionamento com Deus, eu quero conhecer Ele mais. Se eu já conheci hoje, amanhã eu quero mais. Eu creio que com você não é diferente. Hoje eu quero falar a respeito de uma vida extraordinária que Deus tem para você. Você está preparado para viver uma vida extraordinária? Alguém quer viver uma vida extraordinária? Alguém aí? Estamos em poucos, mas ainda temos voz. É isso aí. Então eu quero que você me acompanhe. Para você que não trouxe a Bíblia, você pode me acompanhar. Você que está nos visitando, a gente vai estar passando os versículos aqui. Mas você me acompanha em Mateus 14, versículo 22. Você pode acessar a sua Bíblia. Aqui é um momento muito interessante da história, você já ouviu, eu também já preguei em cima desses versículos, mas eu quero que você enxergue comigo alguns ensinamentos importantes para nós. Diz o seguinte, então, Mateus 14, 22 diz: logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele.
Então olha só o que está acontecendo. Jesus ele chegou para os discípulos, eles passaram um dia ensinando, tinha aquela multidão com eles, e Jesus ele começa a insistir para eles: olha, eu quero que vocês vão e atravessa o mar da Galileia, vai para o outro lado. E é interessante que provavelmente os discípulos estavam dizendo: não, Jesus, a gente vai ficar aqui com você, não, fica tranquilo, nós estamos aqui. E Jesus está insistindo para eles: não, vão, pode ir indo. E enquanto eles vão, Jesus despede a multidão e ele tem um tempo onde ele vai, sobe o monte e ele vai orar, ele vai buscar o Senhor. Ele desejava e ansiava, e quando a gente olha a vida de Jesus, ele está constantemente tendo esses momentos com o Pai, buscando o Pai. E a Bíblia diz que enquanto ele está aqui buscando, enquanto ele está passando esse tempo com Deus, durante a madrugada, os discípulos eles estão lá no mar e eles estão tentando chegar do outro lado. Só que algo está acontecendo. O mar estava ventando muito, o vento estava contra, e quando a gente entra na água e tem muito vento, o que tem? Nós temos onda. E quando a gente pensa em onda, com um barco, e pessoas que provavelmente não sabiam nadar direito, o que você imagina? Você imagina muito medo ali. Então os discípulos eles estão dentro do barco com medo na madrugada. Alguém já andou de barco à noite? Não? Ah lá, tem gente que andou. Gente, é maravilhoso andar de barco à noite, quando tem a luz da lua, né? Porque quando não tem luz de lua, é tudo uma escuridão só. Não enxerga nada. Você não enxerga se tem um pedaço de pau na sua frente. Você não enxerga se tem alguma coisa, alguém, outros barcos vindo. Você não enxerga nada. Agora imagina, dentro do mar, à noite, sem provavelmente enxergar direito, e agora eles estão sendo, o vento, as ondas estão contra eles. Então você está dentro do barco, tudo escuro, o barco balançando, entrando água, e alguns tirando água de dentro do barco. Imagina a situação do coração desses discípulos. Então esse é o cenário que eles estão nesse momento. É esse o momento que eles estão vivendo. E é em cima disso que a gente vai ver uma vida vivida de maneira extraordinária. E que eu quero encorajar você a viver durante esse ano. Como eu disse, a gente tem uma reunião da equipe antes de começar o culto. E como eu disse para a equipe, eu tenho esse sentimento dentro do meu coração, onde Deus ele vai trazer grande crescimento para as nossas vidas durante esse ano. A gente vai crescer muito, eu creio nisso. É algo que eu sinto no meu coração. Mas assim, para a gente crescer, para a gente viver tudo isso, nós precisamos ter uma mentalidade de querer viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Querer viver mais do que nós temos vivido. Querer viver além das nossas forças, além do que nós podemos planejar. Você sabe que Deus ele tem planos para você. Deus ele já preparou, Efésios 2, ele vai falar disso, que nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, e olha só, e Deus ele tem preparado de antemão um caminho de boas obras para que a gente andasse neles. Então você que é salvo, você que crê em Jesus Cristo, saiba de uma coisa, você é uma obra-prima dele, e ele te criou para viver, e fazer, e andar num caminho que ele já preparou para você. Mas é interessante, ele preparou o caminho, mas não significa que nós andamos no caminho. E esse caminho que ele tem para a gente andar, é isso que eu estou querendo que vocês entendam hoje, é um caminho extraordinário. Você pode repetir comigo essa palavra? Extraordinário. Uma vida, fala comigo, uma vida extraordinária. É isso que Deus quer que você viva. Uma vida extraordinária. Eu quero que vocês pensem aqui um pouco na vida dos discípulos. Porque até então, eles estavam vivendo uma vida comum antes de Jesus chegar. A vida deles era comum. Cada um tinha a sua profissão, cada um seguia a sua vida, cada um estava fazendo as coisas normais do dia a dia. Pedro, ele era pescador, ele vivia ali uma vida comum de pesca, vivia dentro do barco, vivia dentro da água, vivia pegando peixe para sobreviver. Outros eram ali coletor de impostos e assim por diante, e eles viviam essa vida normal. Mas quando Jesus entra na vida deles, quando Jesus ele fala, sigam-me, a vida muda. Ela passa de normal para de uma certa forma ser anormal.
uma vida extraordinária, uma vida realmente que vale a pena ser vivida, uma vida que é abundante, é cheio de vida, é cheio de propósito, uma vida que não é egocêntrica, é a vida que Jesus veio para dar para nós, algo extraordinário. E olha só, vocês querem verem como que é algo extraordinário que Jesus nos chama para viver? Quando nós estamos com Cristo, que são coisas extraordinárias que acontecem. Eles estão com medo, estão no meio do mar, Jesus está em terra, e olha o que a Bíblia fala então. Versículo 25. Alta madrugada, entre 3 e 6 da manhã, tudo escuro ainda. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha que algo comum, hein? Olha que algo normal, é ou não é? Não é normal andar sobre as águas? Quem já tentou andar sobre as águas aí? É algo normal, é algo tranquilo. Não, Jesus Cristo, ele já começa, ele já entra na água, os discípulos estão longe, Jesus ele não pega um barco, Jesus ele pega e começa a andar sobre as águas. Eu vou encontrar com eles e começa a andar sobre as águas. Imagina você na praia e você começa, é difícil até de imaginar, né? Você está na areia assim, de repente você começa a pisar na água, de repente você já está em cima da água, você está andando, é tranquilo. Você olha para baixo, você vê o tubarão passando, imagina, ó, barbatana ali, você fala, não, eu estou sobre as águas aqui. Jesus então ele está chegando para os discípulos, ele está vindo sobre as águas, ele está andando sobre o mar. E o mar não estava de qualquer jeito, o mar estava revolto, as ondas estavam batendo, o vento estava soprando contra, os discípulos já estão morrendo de medo, é a noite, não enxergam nada. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Ué, eles já estão com medo, é a noite, vento forte, ondas fortes, estão com medo de morrer, e de repente eles estão vendo algo sobre as águas, não é normal. E gritaram de medo, a Bíblia fala. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo, Senhor, disse Pedro. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, é engraçado, calma aí, é engraçado porque a gente está lendo isso daqui. E é muito fácil a gente pensar, isso daqui parece uma história criada, uma história que foi escrita ali, sabe? É uma criação, parece uma ficção, é ou não é? Quando a gente vai lendo, parece uma ficção. Parece que é um negócio tão fora do normal, que você fala, isso daqui é ficção. E alguém escreveu isso daqui para entreter a gente. Mas a gente sabe que isso daqui foi um fato. Houve testemunhas ali. Então o que está acontecendo? Eles estão com medo, Jesus fala, sou eu. Pedro fala assim, se é você, então eu quero andar sobre as águas também. Deixa eu ir aí com você. Então Pedro ele sai do barco e a Bíblia fala que, olha só, venha, respondeu ele. Então Pedro sai do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és filho de Deus. Vocês já pararam para pensar? Esses homens estão com medo. Mas Jesus, quando Ele está nas nossas vidas e está na vida dos discípulos, Jesus, Ele está chamando eles para viver algo fora do normal, diariamente na vida deles. Ele está chamando os discípulos para viverem algo que não é comum para os homens. Porque Jesus não é comum. Jesus não é igual a todos nós. Jesus é Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele veio para nos salvar, entregou a vida por nós. E quando Ele nos chama para algo maior. Mas o que fez então Pedro conseguir viver essa vida extraordinária? O que fez Pedro conseguir e sair do barco e falar assim, Jesus, se é o Senhor eu vou sair. Se é o Senhor eu vou andar aí sobre as águas.
O que levou Pedro a viver uma vida extraordinária? Porque afinal de contas, Pedro, ele andou sobre as águas. Você já andou sobre as águas aí? Não? É normal? Não, não é? Então ele viveu o extraordinário. Nós ainda não estamos vivendo, talvez. Claro que em muitas áreas das nossas vidas a gente vai vivendo o extraordinário. Mas eu creio que Deus, Ele quer intensificar isso na sua vida. Mas o que levou então Pedro a viver o extraordinário? Primeiro, o que eu entendo que nós precisamos aprender, o que nós precisamos fazer para viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas, é conhecer primeiramente quem Jesus é e conhecer quem nós somos nele. O que levou Pedro a sair do barco? Você já parou para pensar nisso? O que levou Pedro a falar o seguinte: eu vou sair do barco. Se é Jesus, eu posso sair do barco. Você já parou para pensar nisso? A única razão dele conseguir andar sobre as águas, a única razão dele conseguir viver esse momento de milagre, esse momento de um agir sobrenatural de Deus na vida dele, foi porque ele conhecia Jesus e ele conhecia quem ele era em Jesus. Vamos parar para pensar aqui quem era Jesus para Pedro? Então, até chegar nesse momento da história, quando a gente olha na palavra de Deus, olha o que Pedro já conhecia de Jesus. Primeiro, a primeira coisa que Pedro conheceu de Jesus foi a pesca maravilhosa. Foi quando Pedro, ele passou a noite inteira pescando com seus companheiros, com seu irmão, e não pegou nada de peixe, e daí o que acontece? Jesus ele fala assim, ó, lança a rede lá que você vai pegar. Quando eles lançam, eles pegam uma quantidade que eles nunca pegaram na vida. Ele está tendo experiências com Jesus. Ele viu Jesus expulsar demônio. Ele viu Jesus curando sua própria sogra. Eu não sei se isso era um milagre ou uma... Estou brincando, era um milagre. Ela estava febril, ela ia morrer, muito provavelmente. E Jesus, quando entra na casa da sogra de Pedro, ele cura ela. Pedro, ele experimentou isso, ele viu isso. Pedro viu Jesus curando a mão atrofiada de um homem, Jesus curando o servo do centurião. Pedro viu Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Estava chegando na cidade, a viúva estava chorando, eu estou sem meu filho, era viúva, não tinha marido, então era a esperança dela de sobrevivência, era o filho. E de repente o único filho dela estava morto. Jesus está entrando na cidade e ninguém chama Jesus. Mas quando Jesus vê, ele se move com compaixão, vai lá e ressuscita. Traz esperança de novo. Ele viu Jesus acalmando a tempestade, subindo sobre ali no barco e falando para a tempestade se acalmar. E a tempestade se acalmou. Ele viu Jesus expulsando e curando 2 endemoniados. Ele viu Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Ele viu 2 cegos voltando a viver e Jesus expulsando o demônio de um deles. E antes disso tudo, Jesus ele pega esses 12 discípulos. Ele manda os 12 discípulos irem. Ele envia os 12 discípulos, e depois que acontece que eles voltam alegres, contando as grandes coisas que Deus fez por meio da vida deles. E um pouco antes deles estarem aqui, Jesus ele vai para o deserto com seus discípulos, com seus seguidores, e ele alimenta mais de 5.000 pessoas. É tudo isso que Pedro ele experimentou de Jesus. Pedro, ele conhecia, ele teve experiências com Jesus que levou ele a viver o extraordinário. Nós não conseguimos viver o extraordinário sem conhecer Jesus, porque para viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas, exige confiança em Deus. E para a gente ter confiança, nós precisamos conhecer, porque nós confiamos em quem nós conhecemos. Eu não poderia começar essa mensagem desse ano sem falar para você que você precisa conhecer mais a Deus. Eu não poderia iniciar esse ano sem falar para você que o fundamento da nossa vida é um conhecimento íntimo e profundo com Deus.
A sua vida precisa estar baseada nisso, precisa estar fundamentada nessa vida de experiência diária com Ele, uma vida profunda na palavra, vivenciada na palavra, conhecimento profundo da palavra, porque é ali que nós aprendemos quem Jesus é. Porque quando as tempestades vêm na nossa vida, e nós aprendemos e lemos, e entendemos que Jesus acalma qualquer tempestade, seja ela física ou não, o que acontece quando a tempestade vem? Eu sei quem meu Deus é, eu sei quem Jesus é, e eu sei que Ele é o Deus que acalma as tempestades, então eu confio, e eu começo a enfrentar as tempestades da maneira diferente. Gente, existem muitas coisas acontecendo na mídia, um segundo coronavírus, uma modificação desse coronavírus acontecendo ou não, segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda. Gente, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão acontecer, e isso é só o início. Durante toda a história da humanidade, o ser humano teve que vencer coisas desse tipo, vencer pandemias, vencer grandes doenças que aconteceram. E por isso que nós fomos crescendo na área médica, na tecnologia, em todas as outras coisas. Os recursos que hoje nós temos não eram os mesmos recursos que eles tinham naquela época. Nós não precisamos temer se nós entendemos e sabemos que o mesmo Deus que estava cuidando deles lá é o mesmo Deus que cuida da gente aqui. O mesmo Deus que ressuscitou a filha dessa mulher e deu esperança o filho, e deu esperança para quando ela não tinha esperança, é o mesmo Deus hoje que continua dando vida e que nos chama para viver uma vida extraordinária. A gente não precisa ficar preso, a gente não precisa deixar o medo tomar conta dos nossos corações. Então olha só, eles estão nesse momento onde eles estão, Pedro, ele toma essa decisão porque ele sabia, já tinha experimentado muitas coisas de Jesus. Eu creio que se ele não tivesse experimentado essas coisas, ele não teria tomado essa decisão com tanta espontaneidade, por mais impossível que ele era. Mas se ele não tivesse visto Jesus curando, expulsando, acalmando tempestade, ressuscitando os mortos, se ele não tivesse visto isso, se ele não tivesse experimentado isso, se ele não cresce porque ele estava ali, talvez ele não teria falado: Jesus, deixa eu ir com você aí então. Não, olha a resposta de Pedro: se és o Senhor, se és tu aí, então eu quero ir. Agora, o que levou ele a fazer essa pergunta também? A querer andar? Preste atenção. Ele não só sabia quem Jesus era. Porque para a gente viver o extraordinário de Deus na nossa vida, não basta apenas a gente conhecer quem Deus é. Nós precisamos entender quem nós somos nele. Essa é uma grande luta nossa, sabia? Todo ser humano luta em entender e conhecer a sua identidade. Todo ser humano, ele busca durante a sua vida construir o seu quem eu sou, responder essa pergunta: quem sou eu? E a gente vai aprendendo de diversas formas. A gente vai aprendendo na escola, com os nossos pais, qual é a nossa cor preferida, qual é a brincadeira que a gente mais gosta. Vamos crescendo, vamos aprendendo. Qual o esporte que a gente mais gosta? Se eu sou bom de matemática, se eu sou bom de português. A gente vai criando essa ideologia, esse entendimento de que eu sou o Ariel que gosto disso, faço isso, sou bom nisso e sou ruim nisso. A gente luta com isso. Agora olha só, e se aquilo pelo qual você aprendeu que você é? E se aquilo, a identidade pela qual você construiu durante os anos, não for a identidade que Deus te deu? E aí? O que você vai fazer? Então não basta apenas você conhecer quem Deus é. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Por isso que eu falo constantemente, de tempo em tempo eu falo: olha,
Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. Você é aquilo que Deus diz a respeito de você, você é aquilo que Ele te fez para ser. Alguns vão apontar o dedo para você e falar que você não é nada, ou falou já na sua vida que você não ia virar nada, que você ia só causar destruição, ia ser bandido, ia ser um monte de coisa. Já falaram isso para mim. Mas durante a minha vida, por meio de um relacionamento com Cristo, eu aprendi quem eu era nele. E eu poderia sim ter caminhado por essa banda, ter virado um criminoso, ter virado um nada na minha vida, mas quando eu conheci quem Jesus é, e Ele começou a mostrar e moldar em mim quem eu sou nele, as coisas mudaram. E a gente começa a ver o extraordinário de Deus nas nossas vidas, todos os dias. Então Pedro, qual que era o pensamento de Pedro? Quem era Pedro? A gente olha na história, a gente vai vendo nos versículos bíblicos. Primeiro, ele veio de uma família humilde. Ele aprendeu a profissão do pai dele, ele não tinha muito estudo. Ele estudou o básico. Ele fez aquilo que era necessário. E ele aprendeu a profissão do pai dele, que era ser pescador. Eu já falei algumas vezes que os adolescentes, quando chegavam numa certa idade, eles iam aprendendo a Torá, iam decorando a Torá. E conforme eles aprendiam e decoravam a Torá, eles passavam por um exame. Se eu não me engano, quando tinham uns 12 anos, eles passavam por exame. Um rabino ia lá examinar os adolescentes. E ali ele fazia várias perguntas. Ele perguntava de vários textos da Torá, e eles tinham que responder. E se aquele jovem ali na frente daquele rabino fosse bom o suficiente, e isso daqui era o ápice para os israelitas, se tornar um rabino. Por quê? Porque tudo na vida dos israelitas girava em torno do quê? Das leis que o Senhor deu a Moisés. E as leis eram passadas por quem? Eram ensinadas por quem? Pelos rabinos, pelos mestres. Então era a profissão mais almejada. Era aquilo que todo mundo queria ser. Hoje, os nossos filhos querem ser jogador de futebol. Naquela época, não. Naquela época, queriam ser esses grandes mestres, usados por Deus, referência na sociedade. Então o que acontece? Eles faziam esse exame, o jovem estava ali diante do rabino. Se não fosse bom o suficiente, o rabino não ia falar, vem e me siga. Ele não ia falar isso. Por quê? Porque para o rabino virar para ele e falar assim, vem e me siga, ele chamar aquele jovem para ser o seu discípulo, ele estava dizendo o seguinte: eu creio que você é bom o suficiente para aprender os meus ensinamentos e reproduzi-los, e viver da mesma forma que eu vivo. Você é bom o suficiente. Mas a grande parte dos jovens não eram bons suficientes. A grande parte desses jovens não viravam discípulos, não viravam mestres. Pelo contrário, o que acontecia com eles, o rabino falava, olha, é isso aí, você não é bom o suficiente. E logo ali eles já recebiam uma rejeição. Eles simplesmente tinham o suficiente para virar homem agora na sociedade, mas não para virar um rabino um dia, não para virar um discípulo e se tornar esse grande mestre um dia. Pedro era esse. Pedro fazia parte dessa seleção, daqueles que não conseguiram, daqueles que não tinham potencial, daqueles que precisaram voltar para casa, aprender a profissão dos pais e continuar seguindo a profissão dos pais. Esse era Pedro. Pedro entendia isso, conhecia isso, sabia disso. Mas é interessante porque na história de Pedro, a gente vê Jesus um dia chegando para ele, falando, depois de fazendo um milagre, Jesus ele pega e vira para Pedro e fala o seguinte: Pedro, vem me seguir. Imagina Pedro naquele momento,
Aquilo que foi uma rejeição um dia, agora está sendo agora vitória. Ele passou no teste, ele está sendo chamado. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu creio que você é bom o suficiente para um dia viver, aprender os meus ensinamentos e reproduzir os meus ensinamentos. É isso que Jesus está dizendo. Pedro, você um dia, eu creio que você um dia vai ser parecido comigo. E é por isso que Jesus estava chamando ele. Era isso que um rabino fazia. Então quando Pedro está ali, diante daquela situação, e ele está prestes a dizer: olha, eu quero ir aí com o Senhor, eu quero andar sobre as águas, ele entendia quem Jesus era, o poderoso Deus. Talvez não com todos esses detalhes, mas ele viu, ele presenciou, ele andava com ele experimentou a alegria de uma mãe vendo seu filho ressuscitando, ele experimentou o pai vendo sua filha ressuscitando, ele experimentou homens que não tinham paz, agora tendo paz porque não tinham mais demônios possuindo o seu corpo. E Pedro, lá no chamado dele, Jesus falou: Pedro, eu creio que você vai ser capaz de reproduzir aquilo que eu vou fazer e aquilo que eu vou te ensinar. Então quando a gente entende, quando Pedro fala assim: se és tu, eu quero andar sobre as águas, o que Pedro estava fazendo, ele estava lembrando de que ele era capaz de fazer aquilo que o mestre dele também fazia. Porque é assim que foi o chamado dele. Eu e você fomos chamados por Jesus Cristo. Nós somos chamados para sermos discípulos dele. Nós somos chamados para viver o extraordinário de Deus. Para isso nós precisamos entender, assim como Pedro entendeu, que ele foi chamado, não porque ele é bom o suficiente, mas porque Jesus Cristo o capacitaria para viver tudo aquilo. Eu e você também precisamos entender isso. Então, para você viver o extraordinário, você precisa conhecer quem ele é, o que ele fez, o que ele ensinou, para que você também, de alguma forma, nos momentos certos, seja usado por Deus para reproduzir o que o seu mestre te chama para reproduzir. Amém? Isso é viver o extraordinário. Isso é viver coisas incomuns para os homens. Eu creio que Deus ele está te chamando hoje, no primeiro domingo do ano, no primeiro culto de 2021, onde uma pandemia ainda não cessou, onde existem muitas dúvidas, questionamentos: vai fechar o comércio, não vai, vai piorar, não vai, onde existem muito medo acontecendo ainda. Deus ele está te chamando para viver o extraordinário. Ele está te chamando para andar sobre as águas se for necessário, para mover montanhas se for necessário, no nome dele e para a glória dele. Porque se ele fez, você também pode fazer. Por quê? Porque você é um discípulo dele. Por isso, entenda quem você é em Cristo Jesus. Entenda quem você é em Cristo Jesus. Agora, para você entender quem você é, você precisa entender quem ele é. E o que ele te chamou para ser. A Bíblia fala então que Pedro, ele saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. O Pedrão andou sobre as águas. Você está entendendo isso? O cara começou a andar sobre as águas. O impossível. O que é o impossível na sua vida hoje? É a conversão do seu pai? É alguém que abusa do álcool na sua casa, que precisa parar? Esse é o impossível? É uma enfermidade? Esse é o impossível? É a sua situação financeira que é impossível hoje? Quem sabe hoje, Deus está mostrando para você que Ele quer fazer com que o impossível se torne possível, com que você viva o extraordinário. Então olha que interessante, porque Pedro ele sai do barco, daquilo que era comum e seguro para ele, para vivenciar o extraordinário. Para isso é necessário confiança. Confiar em quem Jesus é.
e entender e confiar naquilo que Ele chamou a gente para ser. Mas olha só, existe algo também que nós precisamos entender para ver o extraordinário de Deus que está nesse texto. Você só consegue viver o extraordinário de Deus na sua vida se você não tiver medo. Se você não tiver medo. Quando Jesus chega, o que eles estavam? A Bíblia fala que eles gritavam de medo. E olha só, porque Jesus, o que vai acontecer aqui é que Pedro, ele vai tirar os olhos de Jesus. Ele está andando sobre as águas, ele tira os olhos de Jesus e olha para onde? Olha para o vento, olha para as ondas. E o que acontece no coração dele? Dúvida. A dúvida de quem ele era, a dúvida de quem Jesus era, a dúvida de tudo aquilo que estava acontecendo, a incerteza, o que aconteceu no coração dele. Mais uma vez, ele saiu daquele estado de fé e confiança em Jesus, em quem ele foi chamado para ser. Agora ele estava vivendo uma vida agora de medo. Antes eles estavam gritando de medo, agora ele está com medo, porque tirou os olhos de Jesus e ficou com medo. E no momento onde ele duvida e fica com medo, o que acontece? Ele começa a afundar. Você sabe o que pode parar de viver o extraordinário nesse ano? Medo. Medo. Medo do que vai acontecer, medo desse negócio que não para, desse negócio que ainda não tem vacina, e se tomar a vacina e morrer, e se não tomar também morrer, e o que vai acontecer? Medo. Sabe o que vai parar a igreja de viver o extraordinário de Deus em Itabuna, ou no mundo? É o medo. Você sabe que o Deus que nos chamou para ir e fazer discípulo, o Deus que nos chamou para pregar o evangelho a todas as nações, é o mesmo Deus que continua nos chamando para isso hoje. Ou ele disse, se houver pandemias, se houver doenças, se houver terremotos, cancela o meu pedido, fica todo mundo em casa morrendo de medo. A missão continua. Eu não estou dizendo para você ser doidão e sair aí sem máscara e querer, vamos salvar o mundo, não. Mas eu estou dizendo que dentro dos cuidados necessários, você precisa continuar vivendo o que Deus te chamou para viver. Com sabedoria, mas viva tudo que Ele quer que você viva. Não deixe o medo de que eu não consigo, não deixe o medo de que não vai dar certo, não deixe o medo de que eu não sei falar, te atrapalhe de viver o extraordinário de Deus. Quando Deus colocar no teu coração, vai e ora por aquele homem doente, vai e faz aquilo lá. Você que é médico, você que trabalha com a saúde, às vezes Deus vai fazer isso com você. E você talvez vai ficar constrangido de fazer isso. Porque no meio médico você sabe, o ceticismo que é. Será que eu devo fazer isso? Você faz o que Cristo te chama para fazer. Os resultados é com Ele. Não é com a gente. A gente não sabe o que Ele está fazendo no coração de alguém. A gente não sabe a fé que Ele está querendo provocar na vida de uma pessoa. Às vezes não é cura que Ele vai trazer física, mas é uma cura na alma, que a gente não está vendo, a gente não conhece a história. A gente só precisa viver aquilo que Jesus nos chama para viver. E olha só o que Jesus falou para Pedro, uma vez que Pedro afundou. Depois que Jesus resgatou ele, falou o seguinte: homem de pequena fé, por que você duvidou? A dúvida que produz medo nas nossas vidas, ela é o oposto de fé. Ela é o oposto de confiar. Ela é o oposto da gente descansar em Jesus Cristo. Agora você sabe o que é mais interessante? Talvez tenha muitos medos que você tem passado na sua vida. Talvez tenha medos que você está passando nesse momento. E que talvez estão querendo te parar de viver o extraordinário de Deus para esse ano. Mas não tem problema. Porque se você, como Pedro, souber para quem gritar, souber para quem você tem que pedir socorro, você ainda vai ver o extraordinário de Deus. Pedro está afundando. Se Pedro soubesse nadar, ele ia gritar socorro? Ia? Hã? Eu creio que não. Você sabe nadar, você, vou nadar. Mas Pedro provavelmente não sabia nadar. Ele começa a afundar. Ele olha para Jesus e grita: Jesus, me salva. Imediatamente a Bíblia fala
Imediatamente. Jesus não demorou. Imediatamente Jesus veio, pegou ele e salvou ele. Mas você sabe que Pedro ainda viveu o extraordinário. Sabe por quê? A Laurinha, ela está fazendo aula de natação. E uma das coisas que eu percebo é o seguinte: quando você solta alguém na água, está aprendendo a nadar, se a criança acha que não consegue chegar, o que ela faz? Ela volta. É ou não é? Ela volta. Ela busca pelo menos tentar voltar. Mas você percebe que Pedro, ele grita por Jesus? Ele não busca voltar para o barco? Ele não chama por socorro o pessoal do barco? Provavelmente ele já estava longe. Sabe o que isso significa? Significa que quando ele grita socorro para Jesus, Jesus pega ele. Sabe o que acontece? Ele volta andando para o barco, sobre as águas, com Jesus. Ele vive o extraordinário. Do lado de Jesus. Filhão, vem aqui. Vamos andar sobre as águas, é assim que faz. Daí eles entram no barco, a Bíblia fala que a tempestade se acalma. Eles chegam onde eles tinham que chegar. E todos no barco se prostram diante de Jesus. E dizem: verdadeiramente, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. E começa a adorar Ele. Viver o extraordinário de Deus leva pessoas a adorar Jesus. Você se torna um melhor adorador, e as pessoas que vivenciam aquilo do seu lado se tornam adoradores. Então, mais uma vez, eu vou perguntar para você: o que é que Deus quer para a sua vida nesse ano? O que você almeja para esse ano na sua vida? Quais são os alvos, os planos? Quais são as coisas que estão no seu coração para a sua família? Talvez é dentro da sua casa que Deus quer fazer o extraordinário. Talvez é dentro do seu trabalho, do seu emprego, na vida do seu chefe ou dos seus colegas. Talvez é na faculdade ou na escola que você está. Deus quer fazer o extraordinário por meio da sua vida. E talvez outros virão e se tornarão adoradores dEle, porque conhecerão Ele por meio da sua vida. Mas uma coisa é fato: se você quiser viver o extraordinário, você precisa conhecer Ele, se conhecer nele e não ter medo. E eu quero te convidar a clamar a Deus por isso. Vamos ficar de pé. Eu quero te convidar a clamar por isso ao Senhor. Nós vamos cantar uma música agora, que é do Morada, Meus Votos. E ela fala um pouco sobre isso. Se você não conhece a música, eu quero que você ouça a música. Se você conhece, eu quero que você cante essa música do seu coração para Deus. Eu quero que você faça dessa música uma oração nesse momento. Que em nome de Jesus, esse ano seja um ano de conhecimento ainda mais profundo de Jesus Cristo. Um ano onde você viva o extraordinário de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Creio que Deus ele deseja que você decida nesse ano viver o extraordinário. Como eu disse no início, Ele já tem o caminho preparado para você. E toda vez que Jesus nos chama para sermos discípulos, Ele já nos chama para uma vida extraordinária. Então a grande questão aqui é que talvez você não esteja vivendo o extraordinário de Deus. Lembra que não foram todos os discípulos que saíram do barco e andaram sobre as águas, mas foi Pedro, Você pode escolher ser que vive o extraordinário, ou aqueles que vão continuar dentro do barco. O que você quer viver? Você quer viver tudo que Deus tem preparado para você? Você confia que tudo que Ele tem preparado para você é o melhor? Então decida hoje, primeiro culto do ano, decida hoje, fala assim: Pai, eu quero viver o extraordinário,
Eu quero viver o caminho que o Senhor já preparou para mim. Eu quero que esse ano, por mais duro que seja, ou por mais vitorioso que seja, que eu viva completamente tudo o que o Senhor tem reservado para mim. Eu não quero deixar nada de fora. Que eu viva como um discípulo do Senhor, confiando no Senhor e conhecendo e entendendo quem eu sou em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você, talvez o que está te parando é medo. Eu não sei quais são os medos que sondam o seu coração, mas uma coisa eu aprendi: que a área pela qual na nossa vida nós tememos é a área pela qual nós ainda não confiamos a Deus. É a área pela qual nós talvez, Deus ele ainda não é Rei e Senhor. Que ainda nós não confiamos que Ele é poderoso bastante para cuidar, proteger. Às vezes o seu medo é da morte, não de você morrer, mas daqueles que vão ficar. O seu medo é pela sua família. Eu quero te dizer uma coisa: essa é uma área que você ainda não confiou ao Senhor Jesus. E talvez Deus está querendo fazer o extraordinário na sua família, mas o medo ainda está te parando. Quais são as áreas que você tem, que você tem medo? Eu quero que nesse momento você abaixe sua cabeça. E se alguma dessas áreas vieram ao seu coração, eu quero que você fale isso para Jesus agora. Você fale: Jesus, é essa área que eu tenho medo. É disso que eu tenho medo. Mas eu não quero que esse medo me pare de viver o que o Senhor tem. Então trata esse medo no meu coração. Eu quero confiar no Senhor nessa área da minha vida. Eu quero confiar no Senhor nessa área da minha vida. Senhor Jesus, nós temos aqui as pessoas que o Senhor trouxe para o culto hoje. Nós temos aqui as pessoas que o Senhor desejava e deseja que entendam essa palavra e vivam de maneira extraordinária. Então, Pai, aqui está a semente lançada, Deus, e eu oro que em nome de Jesus venha frutificar. Que nesse ano o seu povo, aqueles que estão aqui, venham viver de maneira extraordinária. Que em nome de Jesus seja um ano anormal, seja um ano de muitas bênçãos do Senhor, de crescimento, de aprofundamento, um ano, ó Deus, onde eles experimentem o sobrenatural do Senhor nas suas vidas, ainda maior do que já experimentaram em todas as suas vidas. Que todos os dias seja uma vida vivida extraordinária com Jesus Cristo, andando sobre as águas, fazendo aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Que em nome de Jesus Cristo eu declaro sobre a família IBAN, sobre aqueles que não estão aqui, ó Deus, uma vida extraordinária, Deus, em quesito de salvação. Que haja, Deus, salvações extraordinárias acontecendo durante esse ano. Que hajam, ó Deus, pessoas sendo transformadas, discipulados, ó Deus, acontecendo, muitos discipulados acontecendo, pessoas mais parecidas com Jesus Cristo. Que hajam muitos batismos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Que hajam cura, que hajam libertação, que haja, Deus, em nome de Jesus, a multiplicação de pão, ó Deus. Que o povo daqui de Itabuna conheça que Tu és Deus, e que há Deus em Itabuna por meio do Seu povo. Que o Seu povo se levante e viva de maneira extraordinária, não para mostrar quem são, mas para mostrar quem Tu és. Que no final desse ano todos nós possamos estar de joelhos diante do Senhor, Te adorando e dizendo: só Tu és Deus. Verdadeiramente, só Tu és Deus e Senhor.
Pai, nós declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós recebemos tudo que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus. Você que está nos visitando, ou você que está aqui já faz um tempo, ou está nos assistindo, que ainda não creu em Jesus como Senhor da sua vida. Existe um passo, o primeiro passo para tudo na nossa vida. Existe um passo que você precisa dar para você caminhar e conhecer Jesus Cristo, para você fazer parte da família de Deus. E esse passo é se arrepender, reconhecer que você está longe dele por causa dos seus pecados, e entender que Jesus Cristo pagou um alto preço numa cruz por causa dos seus pecados e dos meus pecados. E somente quando cremos nele é que podemos ter o perdão e a remissão dos nossos pecados, podemos ser libertos. Jesus, ele veio para libertar-nos, para te libertar dos seus pecados, dos seus vícios, daquilo que te afasta de Deus. Não existe nada mais importante, mais gratificante do que viver com Deus, com o teu Criador. Então, se você não vive, você precisa dar esse passo. Eu quero te convidar. Se de alguma forma você está sendo tocado pelo Espírito Santo, você que está nos assistindo, e você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, você deseja confessar Ele como o Senhor da sua vida, e você nunca confessou isso antes, você quer fazer parte da família dele, ser adotado como filho e filha na família dele, eu quero que você levante a sua mão onde você está. Se você está nos assistindo, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração que eu vou fazer nesse momento. Deus, hoje eu reconheço que sou um pecador, estou longe do Senhor, tenho vivido longe do Senhor todos esses anos da minha vida. Talvez tenho buscado de alguma forma te conhecer, mas hoje eu entendi que só o Senhor Jesus pagou um alto preço pelos meus pecados, para que o preço dos pecados dos meus fosse pago. Então eu confio e confesso Jesus como o Senhor da minha vida. Me adota na sua família, me faça novo, me encha com o teu Espírito Santo. É o que eu clamo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? A Bíblia fala que onde há dois ou mais reunidos no nome dele, ele está presente, ele está aqui nesse lugar, ele está presente aqui. Então a ele toda honra e glória. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, início de ano na presença dele.